Glória a Deus, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Que a graça, a paz, o favor, a misericórdia dele possa estar inundando a sua vida, o seu coração. Que você possa hoje ser tocado pelo amor dele. Esse amor que não cessa, o amor que nunca secou e jamais secará. Quantos são gratos a Deus por esse amor? Levanta as suas mãos para o céu e dá glória a Deus onde você está aí, bendizendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em ti e através de ti. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um que no último domingo orou, intercedeu pela minha vida, pela minha casa, pelos anos que o Senhor tem me concedido. Eu sou muito grato ao Senhor por viver esse tempo desfrutando da presença dele junto com vocês. Obrigado, amada igreja. Continue intercedendo por mim, pela minha casa, pela casa do meu amigo, o pastor Ellison, que também foi compartilhado com vocês, todo o processo que eles têm passado, para que o amor de Deus possa inundar o coração da casa deles e suprir toda a necessidade. Quero louvar ao Senhor mais uma vez pela vida de vocês e convidá-los essa noite a bendizê-lo com todo o coração. Ergue suas mãos aos céus, começa a dar glória ao Senhor, começa a bendizer a Ele, começa a dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é Senhor. Começa a declarar, fazer essa declaração de fé, de que Ele cuida da sua casa, de que independente de toda circunstância, Ele é Deus, Ele é Senhor, e o amor dEle está inundando o seu ser, está conduzindo os seus passos verdejantes, que Ele mesmo preparou para aqueles que o amam. Você pode bendizer o Senhor essa noite e glorificá-lo, porque Ele é Deus. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome neste lugar, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, a tua glória enche toda a terra, e nós queremos te adorar, te bendizer, te exaltar pelo teu senhorio, pela tua companhia, Senhor, pelos milagres que tem operado em nós e através de nós. Te glorificamos e entregamos ao Senhor a primazia de tudo aqui, de tudo em mim, de tudo em nós, para a glória do teu santo nome. Te agradecemos pelo teu amor e pedimos que esse amor transborde em nós, para que alcance outras vidas, outras casas, outras famílias, para a glória do teu santo nome. Quantos concordam, pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia e bendizer ao Senhor. E vamos declarar essa noite o amor dele que não falha. Aleluia. Vocês sabem que o Senhor não ama, levanta as suas mãos do céu e dá glória a Deus. Sim, eu sei que Deus me ama, e é por isso que descanso nos seus
noite pelo seu amor. Você pode glorificar o nome dele essa noite, porque ele é bom, porque o amor dele deixa os seus ouvidos abertos para o nosso clamor. Por isso você pode ter essa consciência em seu coração e clamar a ele com toda a fé do seu ser, e ele te responderá essa noite com o amor, com sua graça. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser.
Renova-nos por meio da tua palavra, o que queremos. Nada é impossível para ti. O Senhor
Tremendo. Enquanto eu orava, eu via Deus libertando pessoas de vícios. Eu via Deus libertando pessoas que estavam há muito tempo lutando. E Deus me mostrava, você que está assistindo essa mensagem agora, você que estava lutando há muito tempo com vícios de pornografia, Deus me mostrava uma quebra desse elo, dessa ligação com esta prática, o poder de Deus vindo sobre você e quebrando esta força. Entenda que nós não somos santos por causa de uma decisão nossa simplesmente de não pecar, porque nós não conseguimos pela nossa força. Na verdade, a santidade é uma produção da presença de Deus em nós. A santidade é produto da presença do Espírito Santo. E eu vi o Espírito Santo vindo sobre a sua vida agora, fazendo essa quebra, porque ele tem poder, por isso o nome dele é Espírito Santo. Ele não pode viver com o pecado, mas ele não rechaça o pecador, ele não empurra o pecador para longe. Pelo contrário, se o pecador grita como hoje gritamos e diz: ajuda-me, salva-me, é o que ele é salvador. Então ele vai vir e vai nos salvar dos nossos próprios pecados. E é o que ele está fazendo hoje na sua vida. Eu vejo o Senhor fazendo isso na sua casa, quebrando velhas prisões para trazer a sua vida em novidade. Se você crê comigo, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para o nosso bem, para nos fazer justos, para nos fazer justiça nele. Aleluia. Queridos, eu quero da parte do Senhor trazer uma palavra ainda dentro do sopro que o Senhor começou a nos trazer nessa escola da sabedoria a cada quarta-feira. Estamos falando agora mais especificamente sobre o conhecimento, e são duas coisas que andam juntas, o conhecimento e a sabedoria. E eu quero, antes de ler outras passagens bíblicas, vamos voltar primeiro aqui para a passagem de Provérbios. Vai comigo no livro de Provérbios. Provérbios. Vamos ler primeiro o capítulo 2 de Provérbios. Provérbios, capítulo 2. A partir do primeiro versículo diz assim: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como a um tesouro. Diga comigo, tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Uau! Aí verso 6 ainda diz: pois o Senhor concede sabedoria e de sua boca vem conhecimento e entendimento. A Bíblia diz: então entenderás o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria e de sua boca vem conhecimento e entendimento. Guarde bem isso. A Bíblia está dizendo que a sabedoria e o conhecimento vem da boca de Deus. Significa que vem do que Ele diz. Em outras palavras, vem da sua palavra. Eu quero que você guarde isso. Aqui está uma força muito grande. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vem da boca de Deus, vem do que o Senhor diz. Em outras palavras, vem da sua palavra. Não existe uma outra fonte, senão uma outra fonte do conhecimento e da sabedoria, senão a palavra de Deus, senão o que Deus diz. Então, quando tentamos buscar outras fontes, quando tentamos nos alimentar de outras fontes, então aquilo que obteremos não é nem a sabedoria, nem o conhecimento de Deus. Lembre-se, jamais você poderá ter na sua vida algo diferente da sua fonte. Aquilo que você escolhe como a fonte da sua vida é o que vai alimentar e nutrir você.
Guarde essa palavra também, alimento e nutrição. Ela será muito importante na noite de hoje. Então vou repetir: você jamais terá algo na sua vida diferente da fonte que você escolher. Você tem exatamente aquilo que a sua fonte lhe dá. Fazendo um paralelo, a própria Bíblia diz: uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou ela vai jorrar água salgada ou água doce, mas nunca ambas, nunca as duas coisas. Então você escolhe a sua fonte, e a sua fonte vai determinar aquilo que você vai se nutrir e se alimentar. E volto a dizer, baseado aqui já nesse texto bíblico do livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, a Bíblia diz que é a boca de Deus, o que Ele diz, a sua palavra é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Por isso a Bíblia diz: preste atenção nas minhas palavras, meu filho, preste atenção naquilo que eu vou dizer, o que eu vou dizer. Então olha que interessante, Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte do conhecimento, é o que Ele diz, é o que Ele fala. E quem está do outro lado? Quem está do outro lado não pode ser uma boca, quem está do outro lado tem que ser ouvido. A fonte é boca, mas como é que eu poderia dizer, o recipiente que vai receber o que a fonte está mandando, o receptáculo é o ouvido. Por isso Salomão, quando pediu a Deus sabedoria, ele usou a palavra dizendo: Deus, dá-me um coração compassivo, e no hebraico, coração leve e compassivo, chamar, um coração que ouve. Se Deus é a fonte do conhecimento, como é que Ele libera o seu conhecimento? Por suas palavras, pelo que Ele diz, pela sua boca. E do outro lado tem que ter um ouvido, o nosso ouvido. E mais do que somente aqui a Bíblia está dizendo, não somente ouvir com o ouvido externo, mas com o ouvido interno, ouvir com o coração. Você entendeu até aqui? Diga amém. Ok. O texto ainda diz de Provérbios, agora em outro capítulo, Provérbios capítulo 1, verso 7, vai lá comigo. Provérbios capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam exatamente a sabedoria e a disciplina. A Bíblia está dizendo em Provérbios 1, 7, que o princípio do conhecimento, a palavra aqui no original não é a palavra para sabedoria, a palavra para sabedoria em hebraico é a palavra rokan. Aqui a palavra para conhecimento é dayat. Dayat em hebraico é conhecimento. Então a Bíblia está dizendo que o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Agora olha que interessante, significa que para que o conhecimento se estabeleça em minha vida, eu preciso estar ligado à fonte do conhecimento. E baseado no que lemos no capítulo 2 de Provérbios, a fonte do conhecimento é o próprio Deus, o que Ele diz, a sua boca, a sua palavra. Então a Bíblia está dizendo aqui que para eu estar conectado à fonte, para eu estar ligado à fonte de todo conhecimento, porque vai fluir da sua boca, vai sair das suas palavras, vai fluir das suas palavras, eu preciso estar conectado. E para eu estar conectado, a primeira coisa que precisa existir dentro de mim é um relacionamento com Ele de respeito, de reverência, de sujeição. É isso que significa temor. O temor é alguém que está se relacionando com Deus em reverência, em sujeição, alguém que está com Ele em obediência. Então olha as conexões. Deus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Como é que flui sua sabedoria, o seu conhecimento? Flui por meio do que Ele diz, por meio do que Ele fala, por meio da sua palavra. É da boca que vem o conhecimento e a sabedoria. Quem tem que estar do outro lado? Leve chamar o coração que ouve. O coração que ouve é o recipiente. Mas para que alguém obtenha o conhecimento, ele precisa
dar o primeiro passo, que é exatamente se relacionar com Deus. E esse relacionamento é um relacionamento de obediência, um relacionamento de temor, um relacionamento de reverência. E aí aqui tem uma palavra interessante em hebraico, o que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio. Essa palavra aqui, princípio, é a palavra bereshit. O temor do Senhor é o bereshit do Dayat, é o princípio do conhecimento. Onde encontramos a palavra bereshit na Bíblia? Nós encontramos bereshit como a primeira palavra liberada para as Escrituras Sagradas lá no início. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, significa que a gênese do conhecimento é você se relacionar com Deus. É o relacionamento do homem com Deus que vai produzir o verdadeiro conhecimento. Escute o que eu estou te dizendo. Tudo que você aprende na faculdade com seus professores, sejam eles mestres, doutores, é muito bom. E volto a dizer, nós não somos bitolados. Eu fiz faculdade, eu recomendo vocês estudarem. Vão estudar, façam faculdade, façam os cursos de vocês, cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento. Tudo isso faz parte até do que estamos pregando como um todo, porque isso também faz parte do conhecimento. Mas escute, o conhecimento produzido na academia, e vocês entendem que eu estou falando na academia ou nas escolas de conhecimento dos homens, estão limitados, porque foram obtidos por meio dos sentidos. Todo conhecimento produzido pelo homem foi obtido pelos sentidos. Ele obteve porque ele pôde ver, porque ele pôde ouvir, porque ele pôde tocar, sentir, porque ele pôde degustar. Todo o conhecimento obtido do homem foi por meio dos seus sentidos após sua queda. Então, o conhecimento que temos nas academias, nas escolas de conhecimento, nas diversas escolas que existem, foram obtidas por meio dos sentidos. Então, elas têm um teto, um limite. O que eu estou te dizendo agora é que a gênese do verdadeiro conhecimento é temer a Deus, é se relacionar com Ele. E é onde exatamente eu quero levar você hoje. Eu quero levar você hoje exatamente ao Gênesis, ao princípio, ao bereshit. Vai comigo no livro de Gênesis, ainda falando sobre conhecimento. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Estamos então fazendo um link entre o que a Bíblia fala sobre a gênese do conhecimento, que é temer a Deus, se relacionar com Deus, ao retornarmos ao Gênesis, ao bereshit, ao princípio. A palavra Gênesis é a palavra grega que é equivalente à palavra hebraica. A palavra Gênesis significa a mesma coisa, origem, princípio, começo, mesma coisa. Só que uma é grega e a outra é em hebraico. Ok. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Olha, quem colocou o homem no jardim do Éden foi Deus. O homem não foi para o jardim, foi Deus que o colocou lá. Então significa que o jardim foi feito para o homem e não o homem para o jardim. Significa que Deus criou um jardim para o homem. E Ele coloca o homem nesse jardim. Aí a Bíblia diz assim: para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus deu uma ordem:
comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Uau! Meu Deus, esse pequeno trecho tem tanta coisa, mas Deus coloca o homem no jardim para cultivar o jardim e para produzir no jardim. Então, aqui já quebra essa ideia, eu já falei isso para vocês, que as pessoas ficam imaginando que quando forem para o céu, vão ganhar 2 pares de asas do tamanho da palma da mão e vão ficar voando, igual aqueles desenhos que a gente assiste dos meninos com os cabelos cacheados e o bumbum de fora. Não sei como é aquele menino tão gordinho voa com aquelas asas tão pequenas, mas enfim, as pessoas acham que vão ficar voando nas nuvenzinhas e não vão fazer nada. Irmãos, essa é uma ideia equivocada do céu, e eu já puxo da mensagem aqui. Essa ideia parte exatamente da ignorância que temos acerca de Deus e da sua palavra. Conceitos que temos, às vezes na cabeça em imagem, são frutos da nossa ignorância, por desconhecermos a Deus e a sua palavra. Porque quando lemos o livro de Gênesis, ainda no começo de todas as coisas, ainda estava tudo muito no início, mas a Bíblia diz que Deus cria um paraíso para o homem, porque isso significa jardim. Jardim é paraíso. Deus cria um paraíso para o homem. Deus não cria um planeta simplesmente para o homem. Dentro do planeta Ele cria um paraíso e põe o homem para viver no paraíso. E no paraíso Ele diz ao homem: produza. Então, nós somos criados para a produção, para produzir, para sermos úteis, no sentido de continuarmos dando, para continuarmos dando à criação o propósito para o qual Deus criou. Nós somos extensão do governo de Deus sobre a terra, e nos tornamos agora os regentes sobre a terra. E Deus pega este homem que é o regente, que está dando continuidade à sua criação, e o coloca no jardim e diz: cultive, produza, dê continuidade ao que eu comecei. É como se Deus estivesse dizendo: eu comecei com as sementes, eu lhe dei as sementes, e agora você vai pôr as sementes na terra e fará ela produzir. Você fará com que as sementes cumpram o propósito para o qual foi lançada. Você vai fazer com que as árvores cumpram o seu propósito para o qual foram criadas. Você vai dar continuidade à minha criação. Você é uma extensão de mim. Por isso eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Mas Deus diz ao homem: coma livremente de todas as árvores do jardim. Isso é muito importante, porque não somente Deus criou o jardim para o homem, como Deus deu ao homem liberação, carta branca, para que o homem usufruísse de todo o jardim. Mas as pessoas, ao lerem o texto, acreditam que Deus estava trazendo uma restrição ao homem. Mas perceba que o texto não começa com uma palavra lo, que é não em hebraico. O Senhor não começa dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês podem comer das outras. Ele não começa o texto assim. A direção de Deus é: eu estou dizendo a vocês, regentes da terra, comam livremente, sejam livres, comam livremente de todas as árvores do jardim. Não, pastor, o senhor está errado, porque logo em seguida ele diz: não coma da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Aí está uma palavra restritiva. Será que é uma palavra restritiva mesmo? Então você teria que concordar com uma pessoa que eu sei que você não quer concordar. Então você teria que concordar com o diabo, porque foi isso que o diabo disse, que a palavra de Deus era restritiva. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ele perguntou: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?
Olha que o diabo modifica a palavra, porque ele começa exatamente dizendo algo negativo. Ele diz: não é verdade que Deus disse: não comerás livremente das árvores, ou não comerás das árvores do jardim? Então foi o diabo que trouxe a ideia do que a palavra de Deus é uma palavra restritiva, e é exatamente isso que ele diz para Adão e Eva. Então, quando eu acho que Deus trouxe uma palavra restritiva, eu estou concordando com o diabo, e eu estou falando isso por desconhecer a palavra. Novamente, a minha crença é oriunda da minha ignorância, e a ignorância é o outro lado, é o oposto do conhecimento. Quando eu ignoro uma coisa, então eu tenho facilidade de ser enganado naquela coisa que eu ignoro. Por isso que o diabo fez com que Adão e Eva ignorassem a fala de Deus e pensassem única e exclusivamente de que a palavra dele era uma palavra de restrição, enquanto não era. Pastor, o senhor está errado, está escrito. Pastor, por favor, que Bíblia que o senhor está lendo? Bem, eu estou lendo a mesma Bíblia que você. A única diferença é que eu não estou lendo a minha Bíblia de forma simplista. Porque logo em seguida, você não pode pegar um texto bíblico e isolar, e tentar interpretá-lo isolado dos demais. A Bíblia interpreta a Bíblia. No mesmo fôlego aqui do texto, no capítulo 3, o diabo aparece e diz: o Senhor disse, o Senhor não disse a vocês, não comerão das árvores do jardim? Ele começa com a negatividade, ele que pensava dessa forma, não Deus. Então, pastor, o que significa aqui? Significa que aqui temos um problema, temos um grande problema, porque até hoje as pessoas pensam dessa forma. Até hoje as pessoas pensam dessa forma. Quando você começa a falar de Cristo para as pessoas, o que as pessoas dizem para você às vezes? Não, realmente, Cristo é um cara bom, não, um homem bom, né? Um homem justo. Ainda diz assim: não, Cristo é um homem santo. Tudo isso são coisas bem limitadas também. Não é que Cristo não era nada disso, mas isso é muito pequeno em relação ao que ele era. É como você olhar para um transatlântico e dizer: não, é um barquinho. É a mesma coisa. Escute, Deus está nos ensinando hoje que há uma perpetuação de uma ignorância, de uma má interpretação bíblica, e que perdura até hoje. Porque quando você fala de Cristo para as pessoas, o que elas dizem? Não, Cristo é um homem bom, não é um homem justo, não, ele era o Filho de Deus, hein? Não, acredito, ele era um homem santo. Mas ele diz assim: não, eu não estou pronto ainda para segui-lo, não, porque para eu segui-lo, eu vou precisar abandonar algumas coisas. Eu preciso largar algumas coisas para segui-lo. Porque você sabe, né? Há um monte de coisa que Deus diz para a gente não fazer. E eu ainda não estou pronto para esses não, né? Porque se eu entrar na lei dos crentes, eu vou ter que parar de fazer essas coisas. Essa perpetuação da ignorância é o que mantém as pessoas prisioneiras. É por isso que a Bíblia diz que não é o diabo que destrói as pessoas, é a ignorância. A Bíblia diz que a falta de conhecimento tem destruído o meu povo, tem feito o meu povo perecer. O diabo se aproveita da ignorância, ou muitas vezes o diabo trabalha para manter as pessoas na ignorância. A ignorância é o campo fértil que o diabo trabalha. Então temos aqui um problema, porque as pessoas acreditam que Deus estava dando a palavra de restrição. Como não, pastor? De novo, pastor, o senhor está batendo na mesma tecla. Está escrito aqui: o Senhor disse, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. O que Deus na verdade estava dizendo para o homem? Você tem que entender as coisas como um todo e não como as partes. Você já parou para pensar
que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dota o homem de habilidades que nenhum dos outros seres possui. Deus dota o homem de inteligência. Deus dota o homem, preste bem atenção, de uma capacidade de raciocínio, de criatividade, de imaginação. O homem consegue de forma imaginativa pensar em um nome para cada criatura viva que foi passada diante dele. E não somente isso, o homem pôde administrar todas as coisas à sua volta, porque havia no homem a capacidade para fazê-lo, e Deus havia colocado tudo isso dentro do homem, porque, diferente das outras pessoas, Adão nunca foi criança, ele sempre foi o filho adulto de Deus. Adão estava ali, ele podia fazer todas essas coisas, e uma das coisas que Adão podia fazer era escolher. É isso que as pessoas não entendem, e é uma leitura simplista. O que Deus estava fazendo com Adão era dar a Adão escolha, porque o livre-arbítrio que Deus havia dado a Adão era real. Adão não poderia exercer seu livre-arbítrio se não houvesse escolha. Quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, ele deu ao homem uma escolha. Deus não colocou, repare que Deus não colocou um muro de fogo em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá no meio do jardim. Significava que todas as vezes que Adão visitava o meio do jardim, ele poderia visitar a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, e teria acesso a ambas. Então, o que Deus estava fazendo? Bem, Deus estava dando a Adão escolha. Ele estava demonstrando que o poder que ele havia dado a Adão era real. Adão, você como eu pode fazer escolhas. Você tem o poder do livre-arbítrio. Há em você o poder da decisão. Você pode decidir. E decidir a coisa mais poderosa que alguém pode fazer. É tão poderosa que o diabo não pode impedir você de tomar sua decisão ao lado de Cristo, senão não haveria um crente. Se o diabo pudesse interferir na decisão de um ser humano, não haveria um crente sobre a terra, porque tudo que o diabo não quer é pessoas decidindo ao lado de Cristo. A decisão de Adão poderia ser de fato exercida porque havia escolha. Ele poderia escolher uma coisa ou outra. E é essa uma coisa e outra que eu quero falar para vocês. Vamos caminhar. Eu quero que você entenda o seguinte: baseado no texto bíblico que acabamos de ler de Provérbios, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única fonte de conhecimento no jardim. Vou repetir. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única fonte de conhecimento dentro do jardim. É isso que vocês entenderam. Porque fica parecendo que Deus restringiu o homem dizendo: olha, aqui está a única fonte de conhecimento, mas eu não quero que vocês tenham conhecimento, então eu estou restringindo vocês, eu estou dizendo não, eu vou cercar esse lugar para que vocês não cheguem. Então para que ele colocou lá? Como eu disse, ele colocou para que o homem tivesse escolha, para que o livre-arbítrio fosse real. Se não houvesse escolha, o arbítrio não é real. Você não pode fazer escolha entre esquerda e direita se não há esquerda e direita. Só tem um caminho na sua frente. Se não há bifurcação, não há escolha. Quem dirige sabe disso. Você não precisa necessariamente botar uma placa, siga em frente, você só tem em frente para seguir. Você só bota placas indicativas quando existem opções, ou seguir em frente, ou pegar a esquerda, pegar a primeira saída à esquerda, a primeira saída à direita.
Escute o que eu estou te dizendo, Adão tinha escolha. Agora o que Deus está nos ensinando? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única fonte de conhecimento no jardim. E era isso que Adão deveria escolher. Havia uma outra fonte de conhecimento no jardim. E essa outra fonte de conhecimento do jardim era o próprio Deus. Deus era a fonte de conhecimento que também existia ali no jardim. Como pastor, a Bíblia diz que quando Adão pecou, ele reconheceu os passos de Deus que vinha visitar o jardim na viração do dia. E Deus falou com Adão, e Adão falou de volta com Deus. Eles conversaram, baseado no texto de Provérbios. A Bíblia diz que todo conhecimento vem da boca de Deus, do que ele diz. Como foi que Adão sabia que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pelo conhecimento que Deus havia dado a ele. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única fonte do jardim. Havia uma outra fonte que era a boca de Deus. O que Deus diz. E Deus estava dando a Adão uma escolha, uma opção. Adão, você pode obter o conhecimento pelo que eu lhe digo, ou você pode ter o conhecimento por experimentar o que está na árvore. Eu não sei se você pegou isso. Adão, você pode exercer seu livre-arbítrio, ele é real, porque você tem escolha, você tem uma bifurcação, você pode escolher o conhecimento que vem da minha boca, do que eu digo, ou pode optar por experimentar o conhecimento que vem da árvore. Mas deixa eu já te dizer qual será a consequência se você fizer a outra escolha. Se você fizer a escolha de optar ter o conhecimento obtido por meio da árvore, no dia que você fizer isso, este conhecimento vai matar você. Este conhecimento vai matar você. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, a gente faz às vezes uma leitura muito simplista da Bíblia, passa por cima de muitas coisas. Aí eu faço uma pergunta para você simples: qual é a maior diferença entre a fonte que era a boca de Deus, a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, e a árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual é a maior diferença entre uma e outra? Qual é? Igreja Viva do Senhor, tem um convite para fazer a todos vocês. Domingo agora nós vamos ter culto 9 da manhã. E Deus colocou em meu coração para nós orarmos, para que milagres ocorram no meio da igreja. Então, se você está orando, pedindo a Deus para que realize um milagre na sua vida, principalmente se for algo em relação à cura, eu quero convidar você a estar domingo na igreja. Então não falte. E também traga amigos. Traga alguém que também está orando para que Deus faça algo na sua vida. Traga, quem sabe, um convidado, como um vizinho, uma vizinha, um parente. Mas não venha sozinho, traga alguém. Vamos estarmos juntos na casa de Deus no domingo, 9 horas da manhã. E Deus vai fazer milagres. Eu tenho essa fé no meu coração, no meio da igreja. Jesus vai realizar milagres no meio da sua casa. Deus abençoe a sua vida. Te vejo domingo, 9 da manhã. Beijo no coração e que a graça esteja com você.